Então vamos lá, vamos continuar com a nossa peça aqui. Vamos fazer o acabamento, né, dessa... Na verdade, as dobras vocês já sabem, né, como é que é feito. Ó. O que eu vou fazer aqui é só fazer as dobras e colocar um acabamento aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colar já a mão aqui no lugar, tanto nesse quanto esse aqui, e depois, para eu fazer o acabamento, eu faço offline, é só fazer as dobras, tá? Então a gente já vai colocar a mão. Aqui precisa ser cortado um pouco aqui, ó, para poder encaixar, porque eu deixei um pouquinho do... Na verdade, a mão eu deveria ter cortado aqui e feito esse ossinho depois, mas como ficou tão legalzinho, ó, ficou bem certinho, eu preferi cortar aqui, ó, depois do pulso, um pedaço, tá? Tá aqui, ó, o pedaço que eu cortei, ó, tá? Aí eu preferi cortar esse pedaço aqui e daí eu tiro aqui também, tá? A quantidade. Pra gente saber a quantidade que a gente deve cortar, você vai pegar aqui, ó, da ponta da mão até o cotovelo, tá? E você vai medir aqui, ó, tá? Você pega essa medida, segura aqui no cotovelo, ó. Então a gente tem que tirar ali, ó. Tá vendo? Pode ser um pouquinho mais também, porque a mão tá fechada. Então a gente tem que tirar um pouquinho a mais. Eu vou marcar aqui, ó, o estilete. Ó, e aí a gente tira isso aqui. É por essas e outras que eu gosto de fazer a mão primeiro, e acabei não fazendo, porque daí você faz a mão e já trabalha já os músculos no lugar certo. Próxima peça eu já vou fazer as mãos e os pés. Não vou protelar não. A maioria dos artistas protelam as mãos e os pés e acaba nisso aí, ó. Saiu. Agora nós temos que tirar um pedaço do arame aqui. Vou tirar bem aqui. Ó. E aí a gente liga aqui, ó, a mão. Daí vamos ter que acrescentar um pouquinho mais de massa, tá? Quero deixar a mão assim, ó, encurvada, tá? Pode ser até que tenhamos que tirar. Vamos ver aqui, vou colocar um pouquinho de massa para ver como é que vai se comportar. Parece que ficou comprido, né? O braço parece que ficou meio comprido. Eu acho que vai ter que tirar um pouquinho mais. E aí a gente afina aqui. Ó, vamos tirar aqui. Aí agora a gente coloca aqui. Eu acho que eu vou colocar a mão assim, ó. A mão tem que ser assim, que tá segurando o escudo, tá certo. Era isso que tava dando errado. Ó, a gente coloca a mão assim, faz um enxerto com... Faz um enxerto aqui com a massa. Deixa eu ver aqui.
E aí dá para consertar, né? Dá para consertar com dobras e tal. A gente disfarça isso na medida do possível. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco desse papel. Bom, vou colocar um pouquinho de massa aqui dentro. Um pouquinho de massa aqui. E aí a gente passa um pouquinho de água e envolve aqui ó, a massa para fazer a emenda. Só que aí tem que ser pouco, tá? Porque já tá no limite. Aí tem que ser pouca massa. Ó. Tá? Faz assim para espremer massa para fora mesmo, ó. Tá? E aí o excesso a gente pode tirar ou soldar já na peça, ó. Você soldar na peça, o resultado pode ser que fique até melhor ainda, que cola mais, né? Ó. Aí depois é só disfarçar e colocar uma dobrinha em cima aqui, ó. Vou pegar aqui uma ferramenta para facilitar. Aí eu acho que a luva dele vem um pouquinho mais pra cá, isso aí a gente resolve colocando mais massinha. Mas ficou legal a mão aqui, ó. Eu só queria que esse dedo tivesse ficado um pouquinho mais pra frente. Vou tentar ver se eu ajusto isso. Ó. Tá? E o punho um pouquinho mais quebrado assim, ó. E aí a outra mão, a gente faz a mesma coisa, só que essa mão aqui, nós vamos dar um acabamento nela, e depois vai ficar difícil de fazer o acabamento lá na peça. Aqui eu vou precisar puxar o dedo um pouco mais para o meio, ó, pode ver que ela ainda obedece ainda, ó, né? E dar uma dobrada assim na mão, assim. Ó, ficou melhor agora. Tá? Esse dedo pode levantar um pouquinho mais. Tá? E aqui também nós vamos cortar bem no talo mesmo aqui, vamos ver. Pegar aqui, ó. Vamos jogar essa mão até aqui a quinta cabeça. Tem que ser igual a outra. Vamos pegar aqui, ó, desse cotovelo até na falange. Pegamos do cotovelo até na falange. Então, vamos cortar aqui no ossinho. Esse ossinho a gente pode pôr depois. Vamos cortar antes, porque esse aqui eu não fiz acabamento ainda. Podemos até cortar antes. E aí o acabamento dessa mão é a mesma coisa que eu fiz lá na outra, tá? Só vou fazer umas dobrinhas, vou endireitar aqui, ó, colocar um pouquinho mais de massa. Mas eu não quero mexer nela agora, porque ó, tá vendo? Tá mole ainda, né? Eu só vou deixar ela posicionada ali. E depois eu faço o acabamento nela já
já sequinha totalmente. Essa mão a gente vai colocar meio de lado assim, ó. E ela vai entrar aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar um pouco desse arame aqui também. O alicate tá cego já. Ó. Parece que tá muito comprida essa mão. Não, mas tá certo aqui, ó. Tá do mesmo tamanho que a outra. Não vê o braço como um todo. Tá vindo no meio da coxa. Se você ficar em pé e colocar a sua mão do lado, você vai ver que a tua mão ela vai vir no meio da coxa aqui também. Então tá certo. Virar a mão assim, para dar mais dinâmica. Acho que nós vamos ter que tirar um pouquinho mais do arame aqui, ó. E aí eu vou colocar um pouquinho de massa. E tentar deixar os dedos corretos aqui. Entenderam? Agora só vou ter que passar uma massinha aqui para unir bem isso aqui, para não ficar soltando. Fica mais fácil de trabalhar.
Sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, confira na referência. Porque se tiver certo na referência, vai estar certo na tua peça. Mesmo que aparente que não está, na hora que secar, que você tirar o olho e for voltar, porque o olho prega a peça na gente, tá? O nosso olho ele prega a peça mesmo. Então você coloca. Se quando você voltar a olhar para não, ainda está estranho, aí você mexe. Mas às vezes você olha ali e não consegue perceber o erro, ou não tem erro nenhum e você está achando que tem. Ó, solda bem a mãozinha aqui, tá? Por isso que eu prefiro fazer, eu acabei não fazendo, né? No 1 eu faço a mão bem antes, né? Porque daí aqui, ó, você fazendo a mão, você já pode puxar os músculos que tem, né? Nas direções corretas. Olha aí. Tá? Eu só não quero que ele fique com a mão assim, ó. Eu quero que ele fique com a mão mais aqui, ó. Mais torcida. Tá na hora de parar de mexer com essa mão, que já tá achatando ela. Vamos só colocar o dedo pro lugar certo. E é isso aí. A mão a gente não vai mexer mais, vamos deixar secar. Tanto essa quanto a outra, secar bem para poder mexer com essa mão aqui, né? Fazer esses remendos que precisa ser feito, né? Enquanto isso a gente pode ir fazendo outras coisas. Tá? Com uma bota, por exemplo, dá para encapar já essa bota. Mas eu também vou deixar a bota para depois. Acho que nós vamos pegar e fazer essa orelha. Tá bom? Aí a gente volta no outro vídeo e decidindo o que nós vamos fazer aqui a seguir. Até o próximo vídeo, pessoal.